Este discurso foi proferido em abril de 1972 em Paris, França. Nele, o reverendo Sun Myung Moon aprofunda a teologia da queda e da restauração, explicando como a humanidade herdou a linhagem de Satanás e o meticuloso processo providencial de Deus para reverter essa situação, através de figuras bíblicas e, finalmente, pelos verdadeiros pais. O capítulo 7, O Caminho da Restauração, detalha a intrincada providência de Deus para resgatar a humanidade da linhagem satânica herdada através da queda. O texto explica essa jornada restaurativa através de exemplos bíblicos como Caim e Abel, a falha da primeira tentativa, Jacó e Esaú, a restauração da primogenitura, e Tamar e Judá, a restauração da posição de Eva e a purificação da linhagem. O reverendo Moon enfatiza que Jesus iniciou a salvação espiritual, mas a salvação física e o renascimento completo só podem ser alcançados através dos verdadeiros pais e da união com os verdadeiros filhos, que estabelecem uma nova base de 4 posições celestial. O objetivo final é a criação de uma nação invencível e celestial, superando a soberania satânica e expandindo o reino de Deus globalmente, com a Igreja da Unificação na vanguarda dessa missão urgente. Então, vamos ao discurso. O Caminho da Restauração, abril de 1972. Paris, França. Através da queda, herdamos a linhagem de sangue de Satanás. Se não tivesse ocorrido a queda, Adão e Eva, como nossos primeiros antepassados, teriam gerado filhos de Deus sem pecado, mas eles se tornaram filhos de Satanás através da queda. Originalmente, o domínio viria apenas de Deus, e somente Deus seria nosso Senhor. Entretanto, porque o homem e Satanás tiveram um relacionamento ilícito, Satanás se tornou o senhor ilícito sobre o ser humano. Como o princípio nos diz, amor é o poder que tem controle. Embora tenha sido através de amor ilícito, Satanás veio a ter o poder ou autoridade através da qual reivindica a propriedade do homem. Contudo, de acordo com o princípio de criação, Deus ainda é o Senhor original. Por isso, tanto Deus quanto Satanás reivindicam sua propriedade sobre o homem. Entretanto, é fisicamente impossível cortar Adão em 2 partes e reparti-lo entre Deus e Satanás. Por isso, Deus teve que estabelecer certa regra de acordo com o princípio, a fim de separar o homem em 2. Deus é o ser interno, e a criação é o ser externo, e eles estão em relacionamento de sujeito e objeto. A partir deste ponto, Deus pôde separar em 2 Adão e Eva decaídos através de 2 filhos que nasceram deles. Ele estabeleceu o segundo filho, Abel, na posição interna, representando Adão sem pecado. Simbolicamente, Abel é o fruto do segundo ato ilícito de amor entre Adão e Eva no curso da queda. Sendo que o relacionamento entre Adão e Eva é relativamente um mal menor do que o relacionamento totalmente fora do princípio, entre Eva e o arcanjo, e ostentava menos elementos maus do que Caim. Abel pôde ser tomado para o lado de Deus. Por outro lado, Deus encontrou Caim na posição externa, representando Satanás. Simbolicamente, Caim é o fruto do primeiro amor ilícito entre Eva e o arcanjo no curso da queda, e herda os elementos satânicos contidos nesse amor. A ordem original do amor começa com Deus, segue para Adão e então para o arcanjo. Para esta ordem ser restaurada, o amor deve fluir primeiro a partir de Deus para Abel representando Adão, e a partir de Abel para Caim representando o arcanjo. Deus poderia restaurar seu princípio perdido cumprindo primeiro esta fórmula. De fato, a linhagem de sangue foi manchada pelo ato da queda. Em outras palavras, a raça humana veio a ser da linhagem de Satanás ao invés da linhagem de Deus. Por isso, a restauração deve ser feita voltando para a origem. Para este propósito, o segundo filho, Abel, devia restaurar o direito inato de primeiro filho, que estava assegurado ilicitamente no domínio fora do princípio de Satanás. Caim teria que descer à posição do segundo filho, e Abel teria que subir à posição do primeiro filho, onde ele poderia herdar a primogenitura. Entretanto, Caim assassinou Abel. Este ato foi uma repetição do ato da queda no tempo de Adão e Eva.
Contrariando o curso pretendido da restauração, isto significou novamente que o arcanjo se colocou na posição de dominar Adão. Caim e Abel receberam maus elementos quando estavam dentro do ventre de Eva. Se Deus fosse utilizar dois irmãos que seriam muito diferentes em idade, a distância de idade entre eles seria um empecilho. Por isso, Deus buscou irmãos mais próximos. Em outras palavras, Deus teve que conduzir sua providência de restauração em um nível mais próximo da causa. A melhor forma seria trazer as vidas de Caim e Abel de volta para o ventre de sua mãe. Mas isso é fisicamente impossível. Por isso, a providência de Deus veio a aparecer através de irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó teve que ser restaurado à posição do irmão mais velho, enquanto Esaú teve que descer para a posição de irmão mais novo. É o mesmo princípio que foi aplicado no caso de Caim e Abel. A mãe destes irmãos gêmeos era Rebeca. Enquanto ela estava grávida, os dois filhos lutavam entre si dentro do ventre dela. Quando ela perguntou ao Senhor sobre isto, o Senhor respondeu: 2 futuras nações estão no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas estranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Gênesis 25, 23. Uma vez que Jacó estabeleceu condições através das quais pôde evitar acusações, ele pôde comprar a primogenitura de Esaú com a sopa de lentilhas. Embora Jacó tomou a primogenitura de Esaú, Satanás não pôde acusá-lo. Assim, a primogenitura foi restaurada para o lado de Deus. A bênção de seu pai, Isaque, foi também dada para Jacó. Entretanto, Esaú ficou tão furioso que tentou matar Jacó, tal como Caim matou Abel. Por esta razão, Jacó teve que fugir para a terra de Harã por 21 anos. No jardim do Éden, Eva iniciou o ato da queda, se tornando a mãe de Adão que o consumou. Mãe e filho cooperaram um com o outro para trazer a queda sobre o homem. Por isso, na restauração, este processo deve ser revertido. No tempo de Jacó, portanto, a mãe Rebeca e seu segundo filho Jacó cooperaram um com o outro para a realização da vontade de Deus. Também, durante o processo da queda, Eva mentiu para seu pai, Deus, e para seu irmão, Adão. Por isso, na restauração, Rebeca mentiu para seu esposo, Isaque, e para o primeiro filho, Esaú, a fim de permitir que Jacó obtivesse a bênção. Isaque estava na posição de Deus, e seu filho Esaú estava na posição de Caim. Desta forma, uma base foi estabelecida. Entretanto, a restauração substancial ainda não foi realizada. Nesse tempo, a mãe de Jacó já havia cumprido sua missão, e a seguir era a vez de Jacó. A missão de Jacó era primeiramente restaurar a posição de Adão, que havia sido invadido pelo arcanjo, e então restaurar a posição de Abel, que havia sido assassinado por Caim. Para entender a missão de Jacó na restauração de Adão, é importante entender como Adão foi perdido. Por quem Adão foi dominado? Ele foi dominado pelo anjo. Por isso, a fim de restaurar essa posição, Jacó teve que lutar com um anjo. Isto é o que ocorreu no Val do Jaboque. Jacó lutou com o anjo a noite inteira. Como resultado, o anjo admitiu a vitória de Jacó e o abençoou. Assim, as posições originais de Adão e do arcanjo foram restauradas para sua ordem adequada. Por que o anjo golpeou a coxa de Jacó antes de abençoá-lo? A queda do homem foi causada pela utilização errada das partes inferiores. A lei de indenização foi cumprida golpeando a parte que havia se tornado pecaminosa. Isto foi realizado pelo anjo de acordo com a lei do Velho Testamento. Olho por olho, dente por dente. Porque Jacó suportou, o anjo pôde abençoá-lo. Quando Jacó venceu o anjo, ele obteve a vitória interna e a posição de Adão pôde ser restaurada. Com esta condição, Jacó estava na posição de restaurar a posição de Abel. Após 21 anos, Jacó retornou de Harã e deu todas as suas posses e riquezas como um presente para seu irmão Esaú, a fim de amolecer seu coração. Jacó pediu somente por uma bênção de seu irmão mais velho, e Esaú o aceitou e o recepcionou. Assim, Esaú desceu para a posição de irmão mais jovem,
e Jacó subiu para a posição de irmão mais velho. Mais tarde, quando Jacó abençoou seus netos, os filhos de José, ele cruzou suas mãos e colocou sua mão esquerda, significando a posição do arcanjo e a bênção. No primeiro filho, Manassés, e sua mão direita, significando a posição de Deus e a bênção. No segundo filho, Efraim. Jacó pôde fazer isso porque ele havia tomado a posição do filho mais velho para o lado de Deus. De acordo com a Bíblia, o caráter de Jacó parece ser muito esperto. Muitas pessoas imaginam porque Deus utilizou e até mesmo deu sua graça e bênção para um homem esperto. O princípio dá a resposta. Desta maneira, Jacó se colocou na posição onde ele cumpriu sua missão dada por Deus. Estes eventos ocorreram milhares de anos atrás, mas até o princípio ser revelado, ninguém conheceu seu verdadeiro significado. Suponham que a providência de Deus tivesse terminado com Jacó. Se esse tivesse sido o caso, somente pessoas com a mesma idade ou acima da idade de Jacó, no tempo de sua vitória, poderiam ser restauradas por esta condição. Mas as pessoas abaixo da idade de Jacó, desde os recém-nascidos até os de meia idade, não poderiam ter sido restauradas. Por isso, uma providência mais minuciosa teve que começar, centrada no ventre da mãe. Assim, a terceira providência de Deus começou novamente dentro do ventre da mãe. Eva, a primeira mãe, caiu abandonando Deus, o Pai, através da descrença, e ao invés ela seguiu Satanás como seu pai e o colocou na posição de Deus. Por isso Tamar, que teve que restaurar a posição de Eva, tendo que demonstrar fé absoluta em Deus. De uma forma reversa, Tamar teve que caminhar com Deus como seu pai. Ela teve que esquecer seu orgulho e honra, até mesmo estando pronta para dar sua vida. Originalmente, Eva não pôde se tornar uma unidade com seu pai. Judá era o sogro de Tamar, tendo o papel de pai. No capítulo 38 do Gênesis, está registrado que Judá teve 3 filhos, e Tamar era a esposa de seu primeiro filho. Entretanto, o primeiro filho morreu, e de acordo com a tradição do levirato nos matrimônios na Judéia, ela teria que ter um filho através do segundo filho. Mas o segundo filho também morreu, e o terceiro filho estava impedido por ser muito jovem. Tamar intuiu quão importante era herdar a linhagem de sangue restaurada por Deus, e por isso, ela jogou fora seu orgulho e arriscou sua vida para se ficar grávida de Judá, seu sogro. Ela fingiu ser uma prostituta sentada ao lado da estrada onde seu sogro estava passando e o tentou para um relacionamento. Judá não percebeu que esta prostituta era sua nora, mas Tamar era sábia e exigiu 3 itens: o anel de Judá, seu bastão e um cordão, como um compromisso de pagamento, que ela poderia usar mais tarde como provas. Por que ela teve que fazer assim? Porque, de acordo com a lei dos judeus daquele tempo, uma viúva que ficasse grávida sem ter um marido poderia ser apedrejada até a morte. Após alguns meses, a gravidez de Tamar se tornou visível. Rumores se espalharam e alcançaram também os ouvidos de Judá. Judá ficou muito bravo e tomou sua nora para ser apedrejada até a morte. Neste momento crítico, Tamar apresentou os artigos como prova para as pessoas, e Judá compreendeu que a motivação de Tamar em continuar a linhagem de Deus estava correta, e assim, ele a liberou. Tamar arriscou sua vida a fim de realizar sua missão. Ela não tinha qualquer outro propósito a não ser cumprir a vontade de Deus. Desta maneira, Tamar estabeleceu a condição para restaurar a posição de Eva decaída, revertendo o processo da queda de Eva. Por milhares de anos até agora, ninguém conhecia o segredo desta história exceto Deus. Mas agora, vocês podem entender claramente este mistério oculto. Como Rebeca, Tamar ficou grávida de gêmeos que lutaram dentro de seu ventre. Quando Tamar orou, o Senhor deve ter aparecido e dito a mesma coisa que disse para Rebeca: 2 nações estão no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas estranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Por 2000 anos bíblicos, Deus esteve esperando por esse momento. O momento do nascimento chegou, e o primeiro filho, Zerá, colocou sua mão para fora. A parteira amarrou uma linha vermelha ao redor de seu pulso.
Esta era uma predição simbólica que no tempo dos últimos dias, o comunismo, uma ideologia satânica, representada pela cor vermelha, aparecia antes que o reino de Deus fosse estabelecido. Após 7.000 anos bíblicos, 6.000 anos de história de restauração mais um milênio, o tempo de compleição, o comunismo cairá em seu 10º ano. Aqui está o significado do ano de 1978. O comunismo começou em 1917, pôde manter-se por aproximadamente 60 anos e alcançou seu auge. Assim, 1978 é a fronteira, e após isso, o comunismo declinará. No 10º ano, ele será completamente arruinado. Isto é verdadeiro. Portanto, agora é o tempo para as pessoas que estão estudando o comunismo abandoná-lo. Finalmente, durante a luta no ventre de Tamar, o segundo filho, Pérez, puxou Zerá de volta e saiu primeiro. Esta reversão das posições ocorreu no ventre da mãe. Neste momento, o princípio de que Jesus nasceria a partir da linhagem de Judá foi estabelecido. A partir deste momento, Caim foi superado e Abel foi exaltado. E a história de restauração pôde progredir para esferas incrivelmente mais amplas, a partir da família para o clã, a partir do clã para a raça, a partir da raça para a nação. Entretanto, o mundo satânico já havia se expandido de forma paralela, a partir do nível familiar para os níveis de clã e de raça, e finalmente para o nível nacional. Satanás já havia formado uma nação, mas Deus teve que esperar 2.000 anos antes que o povo escolhido de Israel pudesse ser formado como uma nação. Assim, tanto os campos de Deus como os campos de Satanás avançaram para o nível nacional. Mas agora a nação de Deus teria que se tornar superior à nação de Satanás. Entretanto, o povo de Israel cometeu muitos erros no curso da história, desde o nível familiar até os níveis de clã, raça e de nação. João Batista veio com a missão de restaurar todas as falhas cometidas pelo povo de Israel. Por isso, o Messias pôde vir em uma base aperfeiçoada. O povo escolhido de Israel, que se tornou uma unidade com João Batista, ele se tornou uma força positiva como Abel, e Jesus veio como o Messias sobre esta base. João Batista estava na posição de Caim em relação a Jesus, que estava na posição de Abel, uma vez que o povo de Israel se tornasse completamente uma unidade com o próprio Jesus Cristo, ele teria formado um absoluto positivo. Então o povo teria se colocado na posição de um absoluto negativo, e juntos com Jesus, teriam se tornado um corpo indestrutível. A providência de Deus alcança seu ápice de aperfeiçoamento no ponto dos verdadeiros pais, que são o positivo absoluto e o negativo absoluto. Jesus foi crucificado, por isso ele foi incapaz de se tornar um verdadeiro pai em seu corpo físico. Embora a linhagem de sangue de Deus tenha sido estabelecida com Jesus, a posição dos verdadeiros pais em espírito e na carne não pôde emergir. A palavra do cristianismo está limitada apenas à realidade espiritual. Ela trouxe apenas a salvação espiritual. A salvação física, isto é, a salvação da vida física, não foi realizada. Até hoje, o cristianismo teve apenas um pai espiritual e uma mãe espiritual. Por isso, os verdadeiros pais tiveram que vir à Terra, e devemos trilhar o curso do renascimento físico, como também o espiritual através deles. Condicionalmente, ou simbolicamente, devemos reentrar no ventre da mãe a fim de sermos renascidos. No cristianismo até hoje, o Espírito Santo tem assumido o papel de mãe. Estamos nascendo de novo em nível espiritual, através da mãe, o Espírito Santo, e o Pai espiritual, o Espírito de Jesus. É claro, nascemos a partir do ventre de nossa mãe. Entretanto, além do ventre, nossa vida se originou a partir da semente de nosso pai. Antes da queda, a vida de um filho ou filha certamente teria começado a partir do interior do corpo de Adão, como uma semente. A semente que se torna um filho ou uma filha existe dentro do corpo do pai. Voltando para o ventre da mãe, a linhagem de sangue poderia ser mudada e restaurada, mas ainda não alcançamos o pai. Portanto, até hoje, os cristãos têm desejado seguir novamente para seu pai, o Senhor do segundo advento, que é a origem da nova vida.
Não podemos estar satisfeitos apenas com o renascimento espiritual. Devemos ser renascidos em espírito e na carne. A fim de recomeçar em espírito e na carne, devemos voltar para a posição de semente. Para realizar esta providência, Jesus prometeu que uma noiva e um noivo apareceriam e que se tornariam verdadeiros pais, para que pudéssemos nos tornar a semente semeada de novo através deles, para nascer de novo como uma nova vida neste mundo. A partir do que eu disse, você naturalmente entenderá se é necessário ou não que o Senhor da segunda vinda venha à Terra como o Messias. No tempo de Jesus, este mundo físico não estava restaurado e ainda se expandiu ao nível mundial. Deste modo, nos últimos dias, o mundo inteiro está dividido em dois, um lado representando Satanás e o outro representando Deus. Nada além destes dois campos existe. Há confusão e caos. O Messias na Terra deve herdar a base dos cristãos. Os cristãos ainda não foram completamente renascidos. Por isso, podemos dizer que eles são apenas como uma semente no corpo de Jesus. Eles têm apenas elementos espirituais de vida. Por isso, um pai deve aparecer na Terra e criar uma base física substancial. Por esta razão, todos têm um curso de 7 anos no qual ele ou ela deve se unir com o verdadeiro pai antes de receber a mãe. Você deve voltar para a posição de uma semente no corpo do Adão não decaído e aperfeiçoado, que ainda não se casou. Você deve voltar para a própria origem. Esta semente é a única genuína. Uma semente que inicia a partir do corpo de Adão deve ser semeada no ventre da Eva restaurada. Este especial trabalho está sendo feito pela Igreja de Unificação. Jesus foi rejeitado pela nação de Israel. Por isso, a tarefa mais difícil é restaurar a posição de Jesus que foi deixada para o Senhor da segunda vinda. Como já nascemos na carne e já crescemos, não podemos literalmente voltar à posição de uma semente. Por isso, devemos estabelecer condições para renascer, se unindo com os verdadeiros filhos, que nasceram a partir dos verdadeiros pais. O princípio ensina que tanto Caim quanto Abel podem ser restaurados quando Caim segue completamente Abel. Estamos na posição de Caim e devemos nos unir com os verdadeiros filhos sem pecado, que estão na posição de Abel. Nos unindo com eles, podemos nos tornar filhos restaurados e receber a mesma graça. Deste modo, quando os filhos sem pecado nascem dos verdadeiros pais, deveríamos oferecer comida e coisas da criação, a fim de estabelecer a condição pela qual os verdadeiros pais podem compartilhar os mesmos elementos conosco. Desta forma, devemos passar pelo curso através do qual participamos na posição dos verdadeiros filhos. Através de quem vocês estabelecerão condições para se tornarem uma unidade com os verdadeiros filhos e se tornarem nascidos novamente? Somente o pai não é suficiente. Você deve seguir através dos verdadeiros pais. Entretanto, por mais importante que o pai possa ser, você deve também passar através da verdadeira mãe e se unir com os verdadeiros filhos. Os verdadeiros pais têm filhos masculinos e femininos. Uma mulher deveria se tornar uma unidade com o verdadeiro pai, a verdadeira mãe e suas filhas. Um homem deveria se tornar uma unidade com os verdadeiros pais e seus filhos. Porque uma mulher caiu primeiro, a restauração da mulher é feita primeiro. Posteriormente, a restauração do homem é concluída. Quem realmente está na posição da primeira mulher restaurada? A primeira filha mulher que nasce a partir dos verdadeiros pais está nesta posição. O primeiro filho homem é o segundo filho dos verdadeiros pais. Isto é apenas um esboço e uma explanação muito breve. Há processos mais profundos e complicados por trás disto. A base de 4 posições celestial foi restaurada pela primeira vez na história pelo nascimento de verdadeiros filhos sem pecado. Nada no mundo satânico pode tocar esta base. Sendo que uma nação escolhida ainda não foi restaurada, devemos iniciar a partir da base de 4 posições celestial e desenvolver este ponto para o clã, a raça e para o nível nacional. O núcleo central deste processo de desenvolvimento é a família celeste, na forma da base de 4 posições. A nação que será estabelecida na base da família verdadeira será a mais forte e a invencível. Esta é a nação que o judaísmo não pôde obter
há 2000 anos atrás. Esta nação se tornará o centro do mundo externo, superando todas as soberanias satânicas. Uma vez que uma nação celeste é restaurada, esta se expandirá para 2, então para 3, 4 e finalmente cobrirá o mundo inteiro. As pessoas que pertencem a essas nações celestes naturalmente serão restauradas todas de uma vez. A fim de restaurar esta soberania unificada de Deus, devemos passar por um incrível curso. Entretanto, a menos que restauremos uma soberania unificada, por mais trabalho de restauração que possamos ter feito, é possível que nossa base terrena venha a ser destruída por um chefe de governo satânico de nossa nação. Por isso, restaurar a soberania de uma nação é uma tarefa muito urgente. Para este propósito, devemos absolutamente nos tornar uma unidade com os verdadeiros pais, e devemos nos tornar completamente uma unidade com os membros da Igreja de Unificação na Coreia, Japão e todas as demais do mundo. Através deste curso, compreenderemos quão difícil o caminho de restauração tem sido. Jesus disse para Nicodemos: a menos que uma pessoa nasça de novo, ela não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos respondeu: como um homem já velho pode nascer de novo? Ele pode entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Então Jesus respondeu: você é um mestre de Israel, e contudo não entende isto? Naquele tempo, Jesus estava falando sobre este mesmo princípio. As palavras ressurreição e renascimento no cristianismo se referem a este mesmo princípio. Através do ventre de uma mãe, a linhagem de sangue manchada foi restaurada para a linhagem de sangue celeste. Entretanto, é somente através do corpo do verdadeiro Pai que podemos definitivamente ser recriados e renascidos fundamentalmente como uma pura nova vida. Então, a partir desse ponto de nova criação, nossa salvação é aperfeiçoada pela redenção, tanto do espírito como da carne. Desta maneira, nossos filhos serão capazes de atingir o céu sem seguirem através do processo de salvação. Vocês devem entender quão difícil é o curso de restauração. Eu não apenas encontrei a verdade, mas tive que cumprir toda a verdade em substância. Agora estou ensinando-a para vocês de graça. Vocês são como estudantes da faculdade que recebem diplomas sem fazer nada. Portanto, vocês devem entender quão preciosa e valiosa é a posição que possuem. Este lema do ano para a Igreja de Unificação é a defesa da frente unificada. Isto significa que devemos defender e proteger esta base celestial. Onde quer que esteja, você deve se tornar uma unidade com os membros da Igreja de Unificação na Coreia e seguir adiante para defender a frente unificada. Olhando para a situação do mundo inteiro, a Coreia é o país onde a base mais forte está estabelecida em nossas atividades. Se tivéssemos que iniciar uma nova providência em algum outro país, teríamos que repetir todo o curso novamente a partir do início. O período até 1974, quando termina o segundo curso de 7 anos, é um período correspondente ao segundo curso de 7 anos de Jacó. Após este curso, criaremos a base do nível mundial e teremos poder econômico suficiente para a restauração do reino celestial. Uma vez que uma nação seja restaurada, todas as nações podem ser restauradas.